Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 Diamond Turbo Diesel 2023, essa versão top de linha exclusiva que tem detalhes com facelift na parte frontal do veículo, parte traseira, rodas exclusivas para essa versão e outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, com esses detalhes em formato de L, esses 4 formatos aqui, com a luz de condução diurna em LED, que tem o detalhe também com canhão de foco projetor, com farol alto e baixo com acendimento automático, e esses detalhes em black piano no interior que realmente realça o farol, junto também com essa moldura que envolve toda a parte do farol, que realmente fica bem destacado. Nós temos esses vincos bem pronunciados na parte aqui do para-choque, onde fica localizado sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento, onde fica essa peça também com um detalhe em preto fosco, onde tem o farol de neblina em LED. Mais abaixo nós temos esse detalhe como se fosse um bumper frontal todo em black piano, com esse detalhe prata e as aberturas de ar também, e aqui o detalhe, o indicador de seta, que quando você desliga o indicador ele vai ficar com um DRL diurno em LED também, fica bem destacado. Também toda a parte da grade inferior com esse detalhe em colmeia e as aberturas de ar, câmera 360 graus, e o diferencial dessa versão foi esse facelift. Vocês percebem que essa grade maior é aqui embaixo e a grade superior ela é menor, com as aberturas também em preto fosco, com um detalhe colmeia, e aqui nós temos uma outra moldura em black piano que vai realçar toda a frente do veículo. Temos o logo aqui translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, onde fica os sensores do sistema Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão e também ACC, e nós temos uma câmera ali no para-brisa que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e uns vincos que saem lá de cima terminando aqui na frente do veículo. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas. Ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades, que teve uma atualização. A parte de pistões ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização que fizeram no modelo também foi aqui a instalação do turbo intercooler maior aqui à frente, que trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7. Então fizeram a instalação do filtro DPF, que vai fazer a filtragem das micropartículas do diesel, e também funciona de forma automática ou com um botão que você aperta ali no painel para fazer de forma manual. Eu vou deixar o detalhe da ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios de série que vem nesse modelo Diamond. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão Diamond. Então ela tem toda essa parte diamantada vindo com os vincos até o centro, e a pintura cinza metálica, porta antifurto, que já acompanha o modelo, e também o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento, e o vão livre de solo é de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, pois é um SUV raiz bem alta, então facilita para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco. Para-barro também, tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo, e aqui nós temos todo esse detalhe com essa moldura em preto fosco que envolve toda a caixaria de roda, e aqui um vinco, um contorno que sai aqui da primeira porta e vai até a segunda porta, e aqui esse vinco na parte lateral, e também saindo aqui debaixo do retrovisor, que vai até a parte
da lanterna. Diferencial nessa parte Diamond é a pintura em biton. Essa aqui é um prata metálico e da coluna A ela já sai em preto brilhante e vai até a parte da terceira coluna, assim como o teto. A única versão que não vem com teto preto é a cinza granito. O pessoal me pergunta no canal, então ela é a única que não vem com teto preto, somente prata, branco, e a preta vai vir completamente na cor preta, então não vai se destacar. Aqui nós temos a parte com um detalhe preto fosco aqui debaixo do retrovisor, também câmera 360 graus, o detalhe aqui com a iluminação para facilitar, e aqui outro detalhe com a pintura em preto brilhante. Nós temos indicador de seta e rebatimento também dos retrovisores. A maçaneta com esse detalhe cromado, assim como esse detalhe também que sai da primeira porta, faz aquela a silhueta que já é uma marca registrada da SW4 e dá a volta por todo o veículo. Também coluna B com essa parte preto fosco, rack de teto com esse detalhe cinza, e na terceira coluna nós já temos aqui o detalhe todo em black piano, já se unindo com a parte do teto em preto, que realmente fica bem destacado. E eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes aqui da parte traseira para vocês. Já aqui na parte traseira ela teve um pequeno facelift, que esse vinco com esse formato de C, com esse detalhe aqui em preto fosco, com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com sensor de proximidade no painel com item de segurança, é importante. E outro também detalhe, esse friso todo em preto brilhante que atravessa todo o para-choque, que é um diferencial para esse modelo Diamond. A inscrição Diamond, Toyota SW4 logo aqui todo cromado, as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, temos toda essa moldura em black piano que envolve toda a parte da lanterna. As lâmpadas são em LED e aqui nós temos essas saliências que realmente fica bem marcante na parte aqui das lanternas. Esse friso todo em black piano que atravessa toda a tampa traseira, terceira lanterna de frenagem que é aqui acima, aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, antena Shark Fin, e aí esse aerofólio todo integrado que fica bem marcante com a cor preta junto com o teto. Abertura do porta-malas, duas opções: ou você aperta o botão que está aqui, ou você passa o pé aqui por baixo para que ela possa fazer a abertura automática desse porta-malas, que tem capacidade de 500 litros, lembrando que essa é uma versão de 7 lugares. Então você utilizando o banco dessa forma, você tem 500 litros. Se você utilizar com 7 lugares, como está esse banco aqui, você vai ter 180 litros de capacidade aqui no porta-malas. Os ganchos aqui, tanto do lado direito e esquerdo, uma tomada 12 volts e o kit de ferramentas que você pode estar utilizando que está mais abaixo. A lâmpada aqui halógena, esse detalhe aqui da terceira fileira, saída de ar-condicionado para quem está aqui atrás, as alças aqui no teto, cinto de 3 pontas, encosto de cabeça. Nós temos aqui o detalhe com o banco também, que tem utilização ali com porta-copos para você fazer a utilização se necessário. Para rebater o banco, basta você puxar aqui e você pendura da forma como está esse banco. Essa versão, por ser a topo de linha, ela tem um sistema de som JBL, então o subwoofer está localizado aqui na tampa traseira, que tem esse detalhe em preto fosco, e que você consegue estar puxando ou apertando o botão para que ela faça o fechamento automático. E ela tem também a parte aqui que ela vai fazer o travamento automático caso você encoste na porta, para ter mais segurança. A câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E também o detalhe aqui com a lanterna de neblina para facilitar nas viagens noturnas. E também o detalhe com a parte aqui com a quinta roda para você fazer a troca se necessário. Ela conta com um assistente de reboque, então quando você tiver mais carga aí, em torno de 3,5 toneladas, que é a carga máxima dela, você tem essa parte de assistência contra uma frenagem, um vento lateral, que você que está trazendo um trailer ou algo do tipo, realmente traz mais segurança. Falando em segurança, ela conta no teste de colisão LAT em NCAP com 5 estrelas, são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que tem 2,74 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui para trás e aqui eu sento, ainda temos 4 dedos aqui para vocês verem essa questão do espaço. É um SUV que realmente tem muito conforto. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão Diamond dos demais modelos 2023. A parte do teto é preta, as alças aqui no teto. Quem vem aqui atrás vem com muita comodidade, tem a iluminação em LED para a fileira aqui do banco traseiro e ar-condicionado que você consegue estar aumentando o fluxo aqui, colocando no modo automático e desligando. Ele tem as saídas aqui dos dutos, tanto na segunda fileira e terceira fileira. Esse gancho aqui que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique pendurado, para você estar utilizando com capacidade de 4 kg e portas e vistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Nós temos esse nicho que você consegue utilizar esse detalhe cinza metálico e aqui 2 tomadas
USB tipo C para você fazer recarregamento do celular, vem com muita comodidade aqui atrás. Revestimento do banco, ele é em couro, e aí nós temos o detalhe que ele é em Biton. Ele tem uma parte que é bege e outra parte também creme, e aqui nós temos todo esse pontilhado, realmente fica bem destacado no modelo. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes da fileira dos bancos traseiros. Nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e também o descansa-braço. Quando você estiver viajando aí com 4 pessoas ou 6 pessoas, você consegue estar apertando esse botão e tem aqui o descansa-braço com opção com porta-copos. Isofix, que é a fixação dos cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer a utilização. E essa versão, por ser 7 lugares, você consegue estar regulando aqui para colocar mais para trás, como eu coloquei esse banco, viu como ele está bem inclinado? Não está viajando com 7 pessoas, dá para vir com mais conforto. Tem esse cinto aqui, esse gancho, na verdade, que você consegue estar colocando o banco mais para trás ou para frente, como eu coloquei esse aqui para vocês verem, para vocês se realocarem aqui quando tiverem com 7 pessoas ou alguém lá atrás, tem como estar utilizando. E você aperta também aqui, vai escamotear o banco tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, para você ter acesso aqui para a terceira fileira. Realmente é bem interessante. Na porta temos todo o revestimento aqui bem macio ao toque, em couro, e como vocês veem, uma parte bege e outra parte creme, que fica realmente destacada com a inscrição SW4 aqui cinza, e esse outro detalhe cinza também com a parte aqui com esse detalhe em black piano, com acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só. Um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e também um alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, por ser uma versão exclusiva. Ela tem aqui a inscrição SW4 cinza e a parte branca. Aqui nós temos esse botão vermelho para você acionar o bip no estacionamento para encontrá-la de uma maneira mais fácil, e também uma segunda opção de abertura do porta-malas com a chave que tem o detalhe do alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começam aqui com ajuste elétrico, tanto do banco do motorista como passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas para você deixar de acordo com o seu conforto, também regular a altura do banco, e já esse outro botão você regula a inclinação das costas para você deixar da forma que você deseja. A inscrição aqui Toyota Diamond também na parte do tapete. Nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 Diamond Turbo Diesel 2023 top de linha, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes aqui para vocês. A parte aqui aparece a inscrição SW4 e também a silhueta do modelo Diamond. A multimídia, que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay via USB, não é sem fio. Nós temos um menu aqui que você consegue as informações de áudio, telefone que você consegue estar fazendo o pareamento via Bluetooth, fazer atendimento telefone celular também na parte do volante do carro, as informações de percurso de viagem, consumo, as informações de viagem referente a tempo decorrido, alcances de cruzeiro, que você consegue fazer acompanhamento também, e as configurações gerais que você consegue estar fazendo aqui também nessa multimídia, que tem também o detalhe com comando de voz, mas não utiliza mais TV digital e também o GPS integrado. Você consegue fazer tudo isso com a conectividade através do Android Auto e Apple CarPlay. O detalhe aqui que nós temos todo esse console em black piano, e o detalhe que você tem no console central cinza, com essa parte revestida em couro, com a parte creme e bege com a linha aparente, botão start stop para você fazer a ignição do veículo, e a novidade aqui, ar condicionado digital, que é 2 zonas. Então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, e também aquecedor do vidro traseiro, direcionar aqui o aumento do fluxo desse ar condicionado, ou onde você vai direcionar esse fluxo, e o reuso da ventilação no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, e também aqui para estar ligando a fileira dos bancos traseiros. Mais abaixo aqui, seletor de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, e também ventilação dos bancos dianteiros aqui, que você consegue até 3 opções aqui para ventilação dos bancos. Isso realmente é bem interessante. Uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone aqui com essa multimídia, uma outra tomada também 12 volts. Aqui nós temos o assistente de descida em rampa, você consegue estar utilizando em off-road, uma parte com muita lama ou muitas pedras, ela faz a descida automática sem que você precise colocar o pé no freio. Ela vai fazer isso de forma
automática para trazer mais segurança. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo. Todo esse detalhe aqui no console central, como vocês veem, com cinza metálico e também essas ranhuras com black piano, que realmente fica bem marcante. Também aqui um detalhe interessante, que é essa base para você fazer recarregamento de celular sem fios. Você tem um smartphone que tem essa tecnologia compatível, você vai fazer o recarregamento do seu celular. E apertando aqui nós temos dois porta-copos para você fazer a utilização e o câmbio, que é do tipo automático sequencial de 6 velocidades. Câmera de ré, que tem sistema 360 graus, então você consegue estar utilizando aqui do lado direito, visualizando todos os carros que tem a câmera do lado direito e esquerdo, e a parte traseira e frontal, ou aqui desse lado. Também aqui o assistente para você fazer a inclinação aqui para fazer o estacionamento, que aparece o ângulo aqui de estacionamento, facilita também. E o sistema 360 graus, se você tiver no ponto P ou neutro, basta você vir aqui no painel na tecla VIN. Quando você aperta ali na tecla VIN, automaticamente você tem ali a câmera frontal que está aparecendo ali. Se você apertar mais uma vez, lado direito e esquerdo, e apertando mais uma vez, ela volta para multimídia, que realmente facilita no dia a dia. Lembra que eu falei para vocês, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro? Ela vai se aproximar de algum objeto aqui, como eu estou fazendo aqui agora, e automaticamente ela vai aparecer aqui que está a parte traseira se aproximando de algum objeto. Você consegue fazer aqui o ângulo de extensão também, ela vai mostrar as rodas para você não encostar na guia ou em off-road. Realmente facilita bastante. Colocando o modo do câmbio aqui drive para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra como um freio motor, fazer uma ultrapassagem com mais segurança realmente facilita, ou numa retomada de curva, algo do tipo. Freio de estacionamento que continua sendo manual, e aqui nós temos os modos de condução. Modo Eco para trazer mais economia, modo normal e modo esporte. O modo esporte vai trazer um giro maior aqui nas trocas simultâneas do sistema automático, para ficar com um giro mais alto do motor, para facilitar uma saída de trânsito ou retomadas de curva ou em off-road. E também aqui a parte que nós temos do seletor do sistema de tração e estabilidade do modelo, que você consegue estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS, e também o bloqueio do diferencial traseiro que você pode utilizar em off-road, realmente facilita. Descansa-braço bem revestido em couro aqui, bem confortável, e você tem todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Já os detalhes do banco dianteiro começam aqui com essa parte mais lisa, essas duas cores, como eu falei para vocês, bege e creme, e aqui todo o pontilhado do banco mais acima também, e toda a parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção aqui do espelho, que quando você abre acende a lâmpada halógena ali no teto. Retrovisor que é do tipo fotocromático, vai inibir o reflexo quando você está vindo com farol alto à noite atrás de você, facilita de certa forma. E também aqui no parte do teto, porta-óculos, iluminação em LED, e você consegue também estar desligando o alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova dentro do veículo, não vai disparar o alarme. A parte aqui do porta-copos, ele é menor, mas ter todo revestido em couro com a linha aparente. Essa inscrição aqui já é o botão para você fazer a abertura, e você consegue estar puxando, abrindo aqui, e com ar condicionado você mantém climatizado uma fruta, uma bebida aqui para o seu consumo. Abaixo nós temos um outro porta-luvas, esse é maior, ele desce bem devagar, como vocês viram. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, a alça para facilitar quando você sobe no veículo, e os tweeters com alto-falante JBL. E aqui nós temos o detalhe cinza. Aqui na parte do painel, todo o revestimento aqui é com plástico rígido em preto fosco, e aqui já é com um detalhe com couro revestido aqui bem macio ao toque, com a linha aparente, e o relógio digital com esse detalhe em black piano do ar-condicionado. Facilita quando você está na lida aí no campo e não quer dar partida no veículo para ver o horário. Na parte do motorista, nós temos aqui os 4 vidros com a função auto-down, também o detalhe aqui que você consegue estar fazendo o travamento dos vidros elétricos, travamentos das portas, esse botão para fazer o rebatimento automático do retrovisor, e também o detalhe aqui que você consegue estar utilizando a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, e aqui o inscrição JBL que você tem aqui no Twitter e no alto-falante, e também essa alça para facilitar para que você suba aqui no modelo. Na parte do painel nós já temos aqui o detalhe com esse botão que você consegue estar ligando e desligando os sistemas do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Idle-up, em dias mais frios você consegue fazer
a regulagem da marcha lenta do motor para ficar mais fácil para dar partida, e também aqui você consegue fazer o bloqueio da abertura do porta-malas traseiro, ou mais embaixo que você consegue fazer a abertura. Tecla vinha aqui que eu falei para vocês que é do sistema 360 graus, e aqui é do filtro DPF. Ele funciona de maneira automática. Quando ele começar o processo, você vai perceber que vai aumentar a rotação ali do conta-giros do carro a partir do motor, ou ele vai aparecer uma mensagem aqui, aí sim você aperta para fazer o processo de forma manual. Temos essa parte aqui com a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Essa parte aqui que você tem todo esse detalhe, que você tem um couro com a linha aparente. Aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado os comandos do computador de bordo que você consegue fazer no caso para estar utilizando. Mais abaixo aqui nós temos essa alavanca, como ela tem um sistema Toyota Safety Sense, então você consegue fazer no caso a seleção da velocidade que você deseja através do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. A SW4 vai se igualar à velocidade do carro que está à frente de maneira automática. Isso realmente traz muita segurança. E aqui o detalhe que você consegue estar utilizando também, ativando a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai dar um alerta sonoro e visual falando que você está saindo da faixa de rodagem. Ela vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Já esse botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e veículos. Se você não, numa situação de risco, não viu um pedestre, um carro vindo na sua direção, ela vai também soar um alerta sonoro e visual para que você saia dessa situação de risco iminente. Ela vai fazer a frenagem autônoma para você evitar que você tenha colisão com o veículo ou danos mais severos. Na parte aqui dos retrovisores temos também a parte do sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego, realmente traz bastante segurança. No volante aqui nós temos pedal shift, e a parte do painel nós temos aqui a iluminação branca com os detalhes em black piano. E aqui nós temos conta-giros, medidor de arrefecimento do motor, da temperatura, velocímetro e medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros. Nós temos aqui essas duas linhas aqui que vocês veem, esse LED em branco, e a tela de 4.2 em TFT, onde nós temos indicador do câmbio, temperatura exterior, configurações. E aqui você colocando para baixo da configuração nós temos um indicador do modo Eco. Também colocando para baixo aqui comparativo de consumo, a parte com consumo instantâneo também referente, que aparece quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Aqui o módulo de estrechamento da roda, facilita para não encostar na guia, velocímetro digital, e aqui nós temos o odômetro total, trip A, trip B e as informações que você consegue estar utilizando. Para o lado direito, as informações de música que você tem na pasta para você estar ouvindo ali na FM ou no aplicativo que você está utilizando. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando, e aqui todas as informações que são necessárias no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado, porta que está aberta ou mensagens importantes no veículo vão aparecer todas aqui nessa aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 Diamond Turbo Diesel 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.